Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O grito ecoou no Maracanã depois de uma atuação guerreira contra o Cruzeiro, e não foi apenas pelo placar em campo. Diego Serna, peça de vital importância no esquema do Renato Gaúcho, fez um pedido que deixou a torcida em polvorosa: quer deixar o Fluminense. A declaração, feita à beira do campo após o apito final, desencadeou uma sequência de emoções que transformou o gramado em cenário de tensão pura. Desde o início do campeonato, Serna vinha se firmando como um dos braços de sustentação do meio-campo tricolor. Com precisão nos passes, visão de jogo e energia para ligar defesa e ataque, o colombiano naturalizado peruano ganhou status de peça-chave desde as primeiras rodadas. Sua presença virou sinônimo de equilíbrio, tanto nos momentos de pressão quanto nos contra-ataques fulminantes. Mas foi logo após aquela partida contra o Cruzeiro, um confronto marcado pela intensidade e por lances de cortar a respiração, que Serna, exausto, admitiu ter chegado ao seu limite. Pressionado por uma maratona de jogos, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, e com o calendário mais apertado do que nunca, ele soltou: "Preciso de um respiro. Talvez seja hora de pensar num novo capítulo." A declaração caiu como uma bomba. Renato Gaúcho, técnico renomado e estrategista de plantão, ficou visivelmente impactado. Conhecido pelo controle emocional e pela capacidade de motivar multidões, agora viu seu principal articulador implorando por saída. A fala de Serna reverberou tanto nos alambrados quanto nos bastidores, acendendo um sinal de alerta no vestiário. Haveria tempo para recalibrar esquemas ou era o prenúncio de uma guinada radical na equipe? O elenco tricolor, com média de idade próxima aos 28 anos e valorização de mercado superior a 93 milhões de euros, está bem montado, mas a notícia ampliou perguntas: quem daria conta da distribuição de jogo se Serna parar? Já sobrecarregado, o veterano Thiago Silva segura a defesa com liderança, mas sabe que o meio sem controle é terreno fértil para furar o bloqueio adversário. A situação no Brasileirão reforça a urgência. Em sétimo lugar, a apenas 7 pontos do líder e brigando de igual para igual com grandes rivais, o Fluminense precisa de estabilidade agora, não de fraturas internas. Em paralelo, na Copa Sul-Americana, o clube tricolor avançou com mérito direto aos oitavos, onde enfrenta o vencedor de América de Cali ou Bahia. Mas sem a bússola de Serna, navegar pode se tornar uma travessia de remos cegos. Renato, por dentro da situação, terá que decidir rápido. Ele reforçou o elenco com canhotos como Canobio e o veloz Serna, mas sempre fez do colombiano o equilibrador primoroso. Com a temporada fervendo, e o Mundial de Clubes ainda ecoando emoções recentes, abdicar de um motor desses num momento de decisões pode custar caro. Imaginemos o impacto: o time sem a tessitura de Serna. A bola lenta, o passe menos preciso, o meio sem ritmo. Do outro lado, adversários com velocidade e transição ágil, prontos para escancarar a fragilidade. Disputas como contra o Cruzeiro se transformariam, de batalha equilibrada, em embate instável, com respostas erráticas e reflexos lentos. Enquanto isso, dentro do vestiário, a notícia ganhou contornos dramáticos. Respiradores da diretoria foram acionados. Contratado por cerca de 1,8 milhão de dólares, o atleta colombiano-peruano tinha contrato até 2027, mas sentiu o cansaço moral de um calendário que não cessa. Onde o Fluminense via ali estabilidade, Serna enxergava desgaste. Nas arquibancadas, a torcida se dividiu. Parte pressionou pelo entendimento: se o cara está no limite, temos de respeitar. Outra parte, mais visceral, questionou: mas quem vai executar essa função no meio? A incerteza se espalhou: se Serna sair, será uma lacuna difícil de preencher. E o calendário não perdoa. O Fluminense ainda disputa 3 competições simultâneas e tem a pressão de conquistar ao menos um título neste segundo semestre. Cada partida virou final antecipada. A ausência de Serna, agora, pesa como âncora. Se não ajustado, o time pode ver primeira quinzena de agosto virar pesadelo no Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. Um recado claro para quem comanda: ou renova a energia no meio ou a temporada escapa.
Renato terá de acionar planos de emergência, apostar em recuperação física, rodar o elenco e, urgente, buscar reposição cirúrgica. Mas a magia em Serna, há peso. E replicar isso não é trivial. Nos corredores da cúpula, fala-se em sondagens. Há times interessados, chamam a atenção o futebol europeu e clubes emergentes que pagam bem. Fluminense pretende segurar, mas sabe que podem aparecer propostas que mexam com confiança e coração do jogador. O vento sopra naquela quadra de jogo. Se Serna ficar, o time respira e vai confiar na volta do maestro. Se for, o clima promete ser de revolta, por parte do torcedor e do próprio elenco, contra um desmonte no meio de batalha, a ausência de tempo para reaquecimento e montagem de nova estrutura. O terceiro apito final ressoa dentro do vestiário. Serna encosta o punho na porta do balneário, respira fundo e sai. No caminho, tropeça num colega que o abraça forte. Era um símbolo, a química do time está prestes a ser testada. O Fluminense, com Renato no comando, encara agora o maior dos desafios, não em campo, mas em alma. O Fluminense, sob o comando de Renato Gaúcho e imerso em uma temporada que soma Brasileirão, atual quinto lugar, Copa do Brasil, oitavas, Sul-Americana, oitavas, e Mundial de Clubes, semifinal, vive um momento de tensão crescente após a reviravolta no vestiário. Kevin Serna, peça considerada importante na reta final de 2024 e início de 2025, anunciou insatisfação e pediu sua saída imediatamente após a partida contra o Cruzeiro pelo Brasileirão 2025. O palco foi o Maracanã, cenário de batalha contra o Cruzeiro. Serna entrou no segundo tempo buscando resgatar o protagonismo, mas não foi suficiente. A baixa minutagem, que já havia virado polêmica, atingiu o ápice. No túnel, o colombiano de 27 anos comunicou ao técnico e aos companheiros: não suporta mais a reserva insistente e quer jogar ou ir embora. Seu histórico recente é claro: 33 jogos, 7 gols e 2 assistências no ano. Foi destaque na Sul-Americana e teve lampejos no Mundial de Clubes. Mas ultimamente virou coadjuvante no esquema de Renato, que privilegia Cano, Arias, prestes a ser vendido ao Wolverhampton por 22 milhões de euros, e os reforços das janelas, Canobio, Otávio, Everaldo. No vestiário, o ambiente esquentou. Jogadores viram Serna visivelmente frustrado. A recusa do clube em negociá-lo, segundo seu empresário, só aguça o descontentamento. Renato Gaúcho, com sua experiência de comando, precisa agora agir, segurar o ambiente ou abrir mão de um atleta motivado, porém descontente. A diretoria vive impasse. Financeiramente, liberar Serna por empréstimo não é prioridade, ele é visto como opção futura, inclusive pelo próprio técnico. Mas o jogador já ouviu propostas de Alianza Lima e Atlético Nacional. A janela sul-americana esquenta, e o Flu pode prolongar essa saia justa por semanas. Em campo, faltou o brilho. O jogo contra o Cruzeiro foi truncado, e Serna pouco apareceu. O time, alternando entre ataque e defesa, buscava inspiração, mas a atuação apagada do colombiano refletiu sua fase. A torcida sentiu o clima, aplausos mornos e suspiros, como se pressentisse que a despedida de Serna está próxima. Fora de casa, o prestígio elasticou. Internamente, Serna é lembrado como quem salvou o time do rebaixamento em 2024. Mas confiança é jogo a jogo, e atualmente ele vive à sombra de Cano, 10 gols no Carioca, artilheiro, Fábio e Arias, este último já classificado entre os melhores do Carioca. Renato Gaúcho não é conhecido por perder jogadores sem lutar. A pressão pela continuidade do atacante soma-se à necessidade de bom desempenho no restante da temporada. O técnico, que assumiu em abril e reconduziu o Flu à semifinal do Mundial e ao centro do Brasileirão, precisa agora equilibrar elenco e ego. A torcida, dividida, vive debate acalorado: ser solidário ao jogador que revelou qualidade ou protestar pela ineficiência. Nos grupos, ecoam vozes pedindo paciência ao clube ou clamando pela venda imediatamente, antes que se recupere o investimento de 1,8 milhões de dólares. Rumores indicam que, caso Serna não reaja, o clube colombiano do Atlético Nacional já está em tratativas e considera oferecer empréstimo com opção de compra.
Isso colocaria o Fluminense em posição de negociar no próximo inverno europeu, mantendo parte dos direitos. Esse impasse chega com o Brasileirão nos acréscimos da primeira fase e com o Mundial já terminado. O Fluminense, pressionado por resultados, vê o ambiente de preparação balancear. Cada treino passa a reverberar no entorno. Quem estará presente? Quem vibra ou se afasta? Se Serna sair, abre-se espaço para os reforços, e sobra para os novos gringos. Canobio, Otávio e Everaldo precisam justificar o investimento de mais de 3 milhões de euros pela dupla. Renato observa, pensando em ajustes num elenco que mescla experiência e juventude, sob risco de esvaziamento. Sem uma definição, o próximo jogo ganha contorno decisivo. Serna usará o campo como palco final para salvar sua estadia. Uma boa atuação e o drama se dissipa. Caso contrário, o pedido de saída se transforma em roteiro real, com desfecho inevitável. Adeus. O coração do Fluminense pulsa forte, e a torcida da Laranjeiras acompanha em silêncio, à espera de tensão e torcendo por redenção. A saída de Serna, ou sua permanência, promete reescrever o roteiro tricolor no Brasileirão e nos outros torneios. Esse é o enredo, um jogador reconhecido, mas limitado pelas circunstâncias, um técnico experiente que busca equilíbrio, uma diretoria em xeque de poder, uma torcida dividida e um elenco pressionado no limiar da próxima fase. A decisão de Serna, ao lado da alma do Fluminense, atravessa o campeonato, os bastidores e chega até você, leitor, como o capítulo decisivo de uma temporada que ainda vai marcar a história do time. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O estádio Maracanã estremeceu na noite do pedido de saída de Serna. Após o apito final, o atacante, até então peça-chave no esquema de Renato Gaúcho, se dirigiu ao vestiário com um semblante sério, provocando um clima de tensão palpável. Enquanto os holofotes ainda aqueciam a camisa tricolor, torcedores se entreolhavam, tentando decifrar o significado daquele silêncio carregado de emoções. Nas arquibancadas, sussurros tomavam conta. Foi pro rival, será que vai mesmo sair? A incerteza pairava como nuvem de tempestade prestes a desabar. Do lado externo, jornalistas se aglomeravam, celulares prontos para captar cada gesto. O clube, figurando em sétimo no Brasileirão, apenas 9 pontos dos líderes Flamengo e Cruzeiro, tentava controlar a crise, mas sabia, todo o drama em volta de Serna reverberaria em campo. Renato Gaúcho, que moldou o time com disciplina e intensidade, viu uma das colunas do seu ataque em risco. Foi ele quem trouxe Serna e o tornou titular indiscutível, jogador consciente taticamente, que encontra espaços na defesa adversária e, mais importante, pressiona o oponente desde a primeira linha. Nos bastidores, dirigentes já se movem para contornar a situação. A pedido do técnico, estudam possibilidades no mercado. De acordo com especialistas da Transfermarkt, o elenco do Fluminense está avaliado em cerca de 94 milhões de euros, mas não se descarta uma proposta milionária que pode desencadear uma reação em cadeia. O elenco tem talentos como João Arias, que vive fase brilhante após a Libertadores e a boa campanha no Mundial de Clubes, além de volantes como Hércules, artilheiro nos mata-matas internacionais. Mesmo assim, a substituição de Serna representaria um baque no sistema ofensivo. Se formos eliminar um jogador do time que mais equilibrava agilidade, faro de gol e pressão alta, estaremos abrindo um espaço significativo. O torcedor sabe, Serna não era só mais um, ele era diferente, o tipo de atleta que muda o mapa tático do adversário com simples arrancadas. Com a temporada ainda aberta em 3 frentes, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, o clube não pode se dar ao luxo de perder ritmo. Cada confronto conta. O Copa do Brasil promete decisões acirradas, e o Sul-Americana é uma oportunidade real de título. E agora, a grande dúvida ecoa: Serna continuará no tricolor? Caso decida partir, a fila se formará para contar com seu dinamismo. Clubes da Europa e da América do Sul seguem de olho. Em troca, o Flu precisará reagir com urgência para não perder o gás. A torcida, dividida entre o alívio por ter o jogador e o receio de perder sua estrela, pede transparência. Enquanto isso,
Renato Gaúcho vai trabalhar no vestiário, exaltar os remanescentes, reativar o espírito coletivo. Este capítulo ainda não encontrou seu desfecho. As próximas semanas serão decisivas, o clube enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada, e uma boa vitória poderia acalmar os ânimos. Por outro lado, mais um tropeço pode acelerar a saída de Serna. O que se desenha, no entanto, é um jogo de xadrez. O Fluminense recuperou o protagonismo na América com apoio de veteranos como Thiago Silva e o crescimento da base jovem. Agora, no embate doméstico, precisa manter a sintonia para enfrentar o futuro sem desfalques. Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: o desfecho do caso Serna promete elevar ainda mais a temperatura do Brasileirão 2025. A torcida segue de olhos abertos, coração acelerado, e pronta para vibrar ou se reinventar. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.